Seguimos aqui com o nosso farol e agora eu vou bater um papo com o arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva, que gentilmente está mais uma vez conosco. Ronei, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso farol. Um grande abraço, amigo. Olá, Beto, um grande abraço. Você me escuta bem? Sim, agora estou ouvindo bem, Ronei. É isso aí. Hoje o som tá legal, tá bacana. Maravilha. Ronei, o nosso bate-papo hoje diz respeito a essas catástrofes que têm ocorrido na região sul do país, né, fenômenos naturais, inclusive uma nuvem que fazia tempo que eu não via uma foto dessa nuvem, a tal da nuvem rolo, né? É um negócio assustador e isso causou muito estrago, principalmente no Rio Grande do Sul. Essas ocorrências mais intensas, climáticas, sobem, estão subindo agora para o estado de Santa Catarina, devem atingir o Paraná entre hoje e amanhã, e a nossa região aqui do estado de São Paulo no final de semana, a partir de sexta-feira. Bom, Rony, eu te pergunto, existe a questão, né, de árvores que foram arrancadas, telhados que sumiram simplesmente, né, e ventos de até 100 km por hora foram registrados, além de chuva de granizo. Ainda ontem, nosso companheiro Cláudio Bontori me dizia que viu imagens de pedras de gelo quase maior, quase do tamanho de uma bolinha de tênis. Ronei, como é que dá para se prever essa situação num país tropical como o nosso, que não tem furacões, é verdade, mas a incidência das mudanças climáticas cada vez mais fortes aqui no nosso país, Ronei? Pois é, Beto. São dois aspectos fundamentais que nós arquitetos observamos. São duas frentes de atuação. Primeiro é importante lembrar, Beto, que esses eventos eles estão mais frequentes. Nós vemos casos como estes no início do ano, no Nordeste. Anos atrás aconteceu um evento climático extremo no Espírito Santo, agora na região sul, mas em Minas isso já aconteceu também, no Rio de Janeiro, não é? Então nós temos, nos últimos anos, colecionado exemplos, situações traumáticas, drásticas, como estas. Elas estão cada vez mais frequentes. Bom, nós arquitetos trabalhamos com dois campos de atuação. O primeiro é o campo da redução da pegada ecológica. Nós precisamos mudar o nosso padrão de relação com o meio ambiente. E nós, arquitetos que trabalhamos construindo coisas, precisamos cuidar disso. Porque a nossa obra ela deve ter o menor impacto possível no meio ambiente. Então, isso é fundamental. Devemos, por exemplo, utilizar madeiras de origem florestal legalizada, devemos reduzir a utilização de materiais que causam impacto. Por exemplo, o cimento, não é? O cimento, a execução, a produção do cimento, ela gera um grande impacto para o meio ambiente. Isto tudo deve ser considerado na hora da execução de um projeto. Esse é o primeiro aspecto, Beto. Mas o segundo aspecto é a consideração dos eventos climáticos para a construção da edificação, para que ela resista a estes eventos climáticos extremos. E neste caso, Beto, nós arquitetos e a engenharia também, né, parceira da arquitetura, nós consideramos, quando vamos projetar um edifício, uma edificação, consideramos o evento climático mais extremo dos últimos 50 anos. É assim na média. Por exemplo, quando vamos calcular um telhado para que ele resista a um vendaval, nós olhamos para o registro do pior vendaval dos últimos 50 anos. E aí calculamos a estrutura para que ela resista a um evento como este, considerado um percentual de segurança, que nós colocamos acima de 50%. Por exemplo, o pior vendaval dos últimos 50 anos registrou na região 100 km por hora. Então, nós calculamos a estrutura para que ela resista a 150 km por hora. E esse 50% é um percentual de segurança. Isso acontece com as chuvas, acontece com os eventos climáticos em geral. O fato, Beto, é que para que nós possamos prever uma situação extrema como esta, nós sempre consideramos o percentual de segurança, é óbvio, mas acontece que agora, neste momento, os eventos climáticos que estão acontecendo, eles estão superando esta média, esta previsibilidade que nós considerávamos. Portanto, é preciso que a engenharia e a arquitetura olhem para os eventos que estão acontecendo
e, a partir deles, passe a projetar, calcular e prever estruturas para as edificações que sejam resistentes a esses eventos. Em suma, Beto, os eventos climáticos extremos são sempre desafiadores para a arquitetura e para a engenharia. Apesar do percentual de segurança que são implantados nas edificações, às vezes este percentual de segurança é superado por um evento climático extremo. Quando você estava falando isso, Rony, eu estava pensando aqui, né? Os engenheiros lá do ITA, quando projetam os aviões, né, que vão depois lá para a Embraer, eles mexem muito com a aerodinâmica, né? A aerodinâmica, aliás, esses dias eu vi uma notícia curiosa que as asas elas têm um pequeno levantamento, né, nas suas extremidades. Aquilo lá ajuda a reduzir o uso de combustível, não é tanto pela aerodinâmica. O arquiteto também pensa nisso, a aerodinâmica das suas obras, Rony? Sem dúvida. Há, inclusive, túneis de vento nas faculdades de arquitetura. Mas nós estudamos essa questão, Beto, nem tanto com o propósito da engenharia aeronáutica. Nós estudamos essa questão para prever os fluxos de ventos naturais dentro da residência. Então, o nosso desejo com o túnel de vento é avaliar, por exemplo, qual é o comportamento dos ventos naturais dentro de uma residência quando eu posiciono janelas numa parede e em outra. Estudar os fluxos de ventos na arquitetura é sempre muito fundamental, mas, fazendo um comparativo com a engenharia aeronáutica, que busca o maior desempenho do seu produto, não é? Para nós, arquitetos, nós não chegamos nesse nível de detalhe. Um exemplo claro é o destelhamento dos telhados. A ideia, Beto, é que você posicione os telhados, quando ele tem uma inclinação muito alta, muito íngreme, é que as telhas sejam amarradas, para que o vendaval não leve as telhas. A outra é que a posição dos telhados possa ser o inverso dos ventos predominantes na região. Mas nem sempre isso é possível, porque os terrenos, eles são desenhados, conformados nos loteamentos, de tal modo a não permitir ao arquiteto garantir essas condições. Mas hoje, com esses eventos climáticos extremos, Beto, eu diria que, sem dúvida, os postos de combustível, os telhados das casas, precisam ser repensados. Sobretudo os telhados com telhas embutidas, aquelas de fibrocimento ou telhas metálicas. Normalmente as telhas de barro, as telhas cerâmicas, pelo fato delas terem um peso específico maior, é mais difícil que ocorra o destelhamento. E a outra razão é o fato da montagem das telhas. As telhas montadas umas sobre as outras, uma acaba segurando a outra, num processo de num processo de seguramento mesmo, uma segura a outra. E a cumieira da cerâmica, ela é executada fixada com argamassa, de tal modo que os telhados de telha cerâmica, elas são mais resistentes a estes vendavais. Já os telhados comumente utilizados nas casas modernas, modernistas, telhas embutidas, de fibrocimento, como eu disse, ou telhas metálicas, estas são mais suscetíveis a esses eventos. O que precisa acontecer? A fixação destes elementos precisa ser melhor garantida, melhor executada, para que evitemos estes eventos traumáticos. Bom, Rony, só que aí nós entramos numa outra área também, né? Muito sensível a quem está investindo e muitas vezes não tem tantos recursos, porque isso fica mais caro, não fica não, Rony? Sem dúvida fica mais caro, Beto. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Eu sempre que posso, Beto, eu indico para os meus clientes a utilização de telhado de madeira e telha cerâmica. Pode ser madeira combinada com aço, mas a telha cerâmica, além dela ter um comportamento mais adequado com relação a estes eventos, ela é climaticamente mais adequada porque ela possui aquilo que nós arquitetos chamamos de inércia térmica maior. Ou seja, ela proporciona um isolamento térmico maior. As casas cobertas com telhas cerâmicas, portanto, elas são mais confortáveis termicamente. São mais arejadas, são climaticamente mais adequadas. Possuem uma estabilidade térmica
mais adequada. O que significa isso, Beto? No inverno ela não é muito fria e no calor ela não é muito quente. Portanto, a estabilidade térmica ao longo do ano ela é mais fixa numa temperatura média, por conta da composição do telhado. 70% do desempenho térmico de uma edificação está em função do telhado. Eu não falo de um edifício de vários pavimentos, tá? De uma edificação até 2 pavimentos, cerca de 70% do desempenho térmico de uma residência de até 2 pavimentos está condicionada ao tipo de telhado utilizado. Isso também é bem interessante. Bom, nosso estúdio aqui fica numa casa bem construída, mas uma casa antiga, e a gente percebe muito isso, viu, Rony? Porque a sensação de calor, né, em dias mais quentes aqui praticamente não existe, né? Porque o pé direito da casa é bem, bem alto, e então nós não sentimos isso. Em compensação, tá sempre muito frio aqui. Então, nos dias de frio também a gente sofre um pouquinho, porque também não vem esse calor aqui para dentro também. Rony, antes da gente concluir, acho que ficou claro aí assim, os cuidados que a arquitetura tem em relação ao clima, mas como nós tivemos um evento de grande repercussão ontem, um evento ligado à política e, consequentemente, às próximas eleições, eu queria rapidamente a sua avaliação aí sobre essa mudança de comando do Tribunal Superior Eleitoral, as personalidades que lá estavam presentes, a ampla cobertura da imprensa e as eleições que agora oficialmente começam, Rony. Você acha que essa questão de notícias falsas, desinformação, teremos muita confusão pela frente, Rony? Eu ando cético e prevejo muita confusão, Beto. Eu não tenho esperança de que as coisas possam melhorar. Com relação ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Moraes, e esta disputa de egos entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, não é? Essa disputa entre os dois, todos tendem a perder, inclusive a sociedade. Eu acredito que deve haver uma pacificação entre ambos, que o ministro Alexandre de Moraes e o próprio presidente Bolsonaro precisam ser racionais, diplomáticos e saberem que são líderes de uma nação que sofre com essas disputas. O ato de convidar todos os ex-presidentes, eu senti falta do Fernando Henrique Cardoso, não sei se ele não pôde comparecer, não é? Porque evidentemente suponho que ele tenha sido convidado, mas o ato de convidar todos os ex-presidentes e convidar o presidente atual é um gesto para buscar a conciliação, buscar a tese de que todos nós, embora estejamos em disputa eleitoral, não somos adversários, não somos inimigos. Nós desejamos o bem da nação. Isto precisa ficar claro para todos aqueles que entram nessa disputa com sangue nos olhos. Eu tenho muito medo de que o evento que aconteceu com aquela festa de aniversário daquele petista em Foz do Iguaçu, eu tenho muito medo de que este evento possa se repetir nas várias regiões do país. Este é o meu receio. Meu receio é que, para além das fake news, a sociedade esteja com os nervos à flor da pele, de tal modo a eventos traumáticos como aquele que ocorreu e eu acabei de citar possam se repetir. Eu desejo que isso não aconteça, mas eu tenho muito medo, muito receio de que os próximos dias, os próximos meses desta eleição possam trazer para nós surpresas amargas que nós não desejamos. Portanto, Beto, eu ando um pouco cético e eu gostaria muito de ser contradito e de que ao final do processo eleitoral tudo isso que eu estou aqui imaginando não aconteça. Esse é o meu desejo. Eu não sei não, viu? Eu acho que tudo depende também, né? Informações dos últimos dias dão conta também que o staff que acompanha o presidente Jair Bolsonaro o tem aconselhado a manter uma certa moderação em relação a alguns temas, principalmente visando buscar um eleitorado que ele não tem ou que está indeciso ainda em relação a votar no Lula, que a gente sabe que existe o antibolsonarismo, mas o antipetismo também é muito forte em vários estados aqui do nosso país. Então, eu não sei, eu acho que talvez outro ponto de inflexão esteja previsto aí para o próximo dia 7 de setembro, né, onde se prevê aí manifestações favoráveis ao presidente. E eu arrisco dizer uma coisa para você, meu caro Ronei, para a sua análise. A depender da dimensão que se dê para esse 7 de setembro,
pode ser que se constitua não um passo à frente, mas um passo atrás, Ronei. Eu tenho essa impressão. Eu também tenho, Beto. Há sinais de que o Bolsonaro se comportará como um chefe de Estado no dia 7 de setembro. Há sinais. Entretanto, nós acumulamos exemplos aos montes de que comprovam que o presidente Bolsonaro age com o fígado. Quando ele está com o microfone nas mãos e em cima de um palanque, me parece que a racionalidade se esvai, feito água no ralo, e o fígado toma conta do portador daquele microfone. Portanto, é imprevisível. Não dá para apostar numa ideia. Como eu disse, há indícios de que ele vai se comportar como chefe de Estado no desfile de 7 de setembro, mas o histórico dele revela que, em ocasiões como esta, ele acaba deixando o fígado ocupar o lugar do cérebro. Isso é preocupante, não é? Isso é preocupante. Tá certo, vamos conferir. A campanha está apenas começando, campanha rápida, né, Ronei? 45 dias apenas, é difícil para todos eles, né, Ronei? Sem sombra de dúvida. O que dá para cravar é que a terceira via não existe. O que dá para cravar é que a eleição que o segundo turno foi antecipado. Isso que dá para cravar, que as pessoas já escolheram os seus dois prediletos. É a única coisa que a gente hoje tem segurança em dizer. Mas que haverá ou não segundo turno também não dá para cravar, e o fato é que as coisas já estão dadas, não é? Não dá para saber ainda o impacto das medidas eleitoreiras que o Bolsonaro propôs, o aumento do auxílio para caminhoneiro, não dá para prever. Eu estimo que ele vai crescer algo em torno de 5 pontos por conta deste pacote de bondades que ele impôs, mas, além disso, Beto, eu não consigo cravar nada. Aliás, algo que você previa meses atrás, né? Que nós não teríamos essa terceira via, de fato não está acontecendo. Inclusive, essa semana o Ciro Gomes deu um show lá no Roda Viva, né? Um show de grosseria. O Ciro Gomes também está bem perdido, né? E a Simone Silva... Mas ele repete o que ele sempre fez. Exato. E a Simone Tebet, que teria, né, um certo espaço, ou uma chance para ocupar a terceira via, mas não tem a menor chance também, porque ela simplesmente não existirá. Ronei, o Benício está te esperando. Muito obrigado aí pela contribuição aqui no nosso programa. Uma ótima sequência de semana. Até quarta-feira. Um grande abraço. Fica bem, um grande abraço. Todos bem. Tchau.